Valeu, gurizada. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Que o Renato está insatisfeito com o grupo, isso ele já deixa claro desde o ano passado. Ele reclama da falta de opções, ele reclama do Grêmio não estar em Porto Alegre, reclama das condições, da dificuldade do mercado, reclama dos jogadores que tem, mas não faz uma autocrítica do seu trabalho. Isso eu não vou fazer aqui neste momento, neste vídeo. O que eu quero trazer para vocês é um bastidor muito importante do que vem acontecendo no Grêmio. Um bastidor de um Grêmio que tenta fazer contratações no mercado, mas que muitas vezes acaba pecando na atitude. E é sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Porque o Renato, ontem, ele acabou falando sobre o grupo, ele falou sobre a conversa que ele teve com a direção, sobre o momento do Grêmio, e ele colocou tudo na conta da sorte, que uma hora a sorte vai vir e as coisas vão acontecer. Bom, um outro detalhe muito importante é que o Renato, em certo momento, ele fala sobre as possibilidades de mercado e as buscas do Grêmio no mercado de transferências. Quando ele fala sobre estas buscas, ele acaba deixando escapar uma situação que é a seguinte, abre aspas, ele fala o seguinte: conversa com os jogadores, mas na hora de fechar não tem dinheiro. Mas sobre o que ele estava falando? Sobre quem ele estava falando? O jornalista Pedro Rocha, lá da Globo de São Paulo, ele trouxe agora há pouco um bastidor muito importante. O Renato, ele fez uma ligação para o Matheus Henrique. Lembra do Matheus Henrique, tá no Sassuolo, passou pelo Grêmio, volante. O Sassuolo acabou caindo lá no campeonato italiano e tudo mais. E o Grêmio buscou informações sobre o Matheus Henrique. Eu até trouxe para vocês aqui no canal que o Grêmio tinha ido lá, conversado com o Sassuolo da Itália e tudo mais. Só que quem conversou antes do Grêmio ir no clube foi o Renato. O Renato fez uma ligação para o Matheus Henrique. O jogador concordou em vir para o Grêmio, já estava praticamente tudo acertado. E na hora de negociar com o Sassuolo, primeiro, não queria emprestar, o Grêmio tentou baixar os valores, o Grêmio negociava, só que aí chegou ele, o Cruzeiro. E o Cruzeiro foi lá e contratou o Matheus Henrique. E aqui eu trago um bastidor que faz muita diferença nas contratações, é algo que a gente bate muito aqui, pelo menos no canal, eu falo muito isso sobre vocês, que é a atitude. Isso a direção não tem, isso a direção de futebol não tem muitas vezes. O Cruzeiro teve atitude, e aqui eu vou contar um bastidor para vocês. O Sassuolo estava irredutível em ter de volta os 10 milhões que pagou ao Grêmio pelo Matheus Henrique. Eles queriam reaver esse dinheiro vendendo o Matheus Henrique agora para qualquer clube que fosse e pediu esse valor ao Cruzeiro. Sabe o que o Cruzeiro fez? O Matheus Henrique não vale isso. O clube foi rebaixado. O que o Cruzeiro fez? Mandou o Alexandre Matos lá para Itália para conversar de perto com o Sassuolo. Sabe o que aconteceu? O Cruzeiro conseguiu fechar com o Matheus Henrique por 6 milhões. 6 milhões. O Sassuolo era irredutível em vender o jogador por 10. Com a ida do Alexandre Matos para lá, fechou por 6. E aqui a gente traz um outro ponto, que é o ponto do Grêmio ter atitude. Atitude que a gente já viu que faltou lá no início do ano na história do Funes Mori. Eu não vou discutir, nem vou colocar em pauta aqui se o Funes Mori era boa contratação, se não era, se era bom jogador, se não era. Mas eu digo da atitude. O Grêmio tinha certeza que o Funes Mori ia acertar. O Grêmio estava esperando o Funes Mori se decidir, né, em certo momento, mas tinha para si a certeza de que ele assinaria com o Tricolor. Faltou atitude, o Funes Mori acabou indo para outro clube lá no México. Então, atitude faz falta muitas vezes. E é isso que peca neste momento. O Renato, ele reclama da falta de contratações, ele reclama da falta de dinheiro para contratar, mas muitas vezes não é só o dinheiro. Outras vezes é a atitude que faz a diferença. E nessa questão da atitude, eu trago para vocês que o Antônio Brum, ele está perdendo muita força nos bastidores. O Antônio Brum, ele já não é unanimidade mais. Ele perde forças com os pares do presidente Alberto Guerra e também com a oposição. Hoje a pressão para a saída de Antônio Brum, ela está aumentando. Ao contrário do que a gente imaginava, de daqui a pouco o executivo acabar saindo, Luiz Wagner Vivian, muito pelo contrário. O executivo, ele ganha mais força a todo momento, enquanto o Antônio Brum, ele perde, ele se isola. E isso ontem foi notado. O Antônio Brum isolado, o Antônio Brum fora. Ninguém procurava o Antônio Brum. Se via o Vivian conversando com o presidente, se via o Vivian conversando com o Renato, e o Brum sempre meio que escanteado. E foi assim que aconteceu e é assim que está acontecendo. Pelo presidente Alberto Guerra, a saída do Brum não acontece.
mas a pressão continuando e o Grêmio não conseguindo um bom resultado diante do Atlético Goianiense agora na próxima semana, uma cabeça vai ter que rolar. E Antônio Brum ganha força neste momento, tá? Não é a vontade do presidente, mas isso pode acabar acontecendo. Há um entendimento entre os pares de que o trabalho do Luiz Wagner Vivian é bom. É bom. O do Brum, que é o responsável pela pasta, que não. E a cabeça dele é que deve rolar. Havia um entendimento de que esse jogo contra o Atlético Goianiense era um jogo de sobrevivência, assim como o jogo contra o Fortaleza. Só que isso mudou. Isso mudou. Não é mais um jogo de sobrevivência. Um empate não garante ao Grêmio um bom resultado lá em Goiânia. O Grêmio precisa vencer. E precisa vencer muito mais por conta dos resultados dos seus adversários. O Vasco ontem goleou o São Paulo. Goleou o São Paulo. O Fluminense, hoje à tarde, empatando com o Flamengo, o jogo é agora às 4 da tarde, empatando com o Flamengo, o Fluminense já empurra o Grêmio para a lanterna do campeonato. Hoje o Fluminense é o lanterna com 6, o Grêmio tem 6, o Corinthians tem 7, o Atlético Goianiense tem 9. O Grêmio vai jogar um jogo contra o Atlético Goianiense, que é o seu adversário dentro da zona de rebaixamento. O Vasco já foi a 10 pontos em 15º. Ou seja, o Grêmio está ficando cada vez mais enterrado na zona de rebaixamento. O Grêmio precisa de bons resultados. E o Grêmio, um empate, não é bom. Não é bom. O Renato tem um entendimento, e pelo menos é o que ele coloca nas coletivas, de que o Grêmio voltando para o Rio Grande do Sul, a situação vai melhorar, o ânimo dos jogadores vai melhorar, por estarem próximos às suas famílias e tudo mais. Só que a situação não é bem por aí, porque a pressão está muito grande. A pressão está muito grande. Então, um sinal de alerta está bem aceso neste momento. Bem aceso neste momento. O presidente já prometeu que vai reforçar e prometeu 2 reforços. Centroavante e o meia. Há o entendimento de que essas 2 posições reforçando já está bom. Eu acho que não é só por aí, mas é esse o entendimento que se tem. 2 reforços apenas. Centroavante e meia. A pressão de Antônio Brum aumenta a cada dia. O Renato reclama. O Renato, inclusive, colocou o cargo à disposição, como a gente viu ontem. Se a coisa não melhorar, se não abraçarem o Renato, ele cai. Ele sai. Por conta própria. Ele sai. E o que é o abraço que o Renato quer? Contratações. Só que só contratações vai resolver? Tem muito mais problema que a gente vê dentro de campo, né? Muito mais problema. Quero saber de ti o que tu acha sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão. Qualquer notícia será aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.